Então, mais uma vez, obrigado pela presença, tá? A ideia é a gente falar um pouquinho e praticar, eu não vou falar muito, eu vou tentar falar pouco, tá? Mas para a gente tentar praticar um pouquinho o uso de um projeto que nasceu na Microsoft, tá? Foi criado, iniciou dentro da Microsoft e foi doado para a Cloud Native Foundation, que é o Dapper, tá? Então, resumindo, o que o Dapper resolve? As principais dores que a gente tem ao desenvolver uma aplicação Cloud Native. Então, construir uma aplicação Cloud Native distribuída usando microserviço, que precisa comunicar entre microserviços, precisa falar com serviços de nuvem, ele resolve isso, ele simplifica isso, tá? O mais importante é que o Dapper ele é um projeto que está graduado na Cloud Native Foundation. Isso é muito importante, significa que te dá uma segurança que você pode utilizar em produção. Tá? Ele não é mais um projeto incubado, um projeto que não está, ainda está em desenvolvimento, digamos assim. Tá? Então, só me apresentando, meu nome é Walter, eu fiquei sabendo do Dapper por causa do meu MVP na Microsoft, tá? E aí tem uma pessoa dentro da Microsoft que chama Mark Rusunovic, que ele é o CEO do Azure, ele é o responsável por toda a infraestrutura da nuvem da Microsoft. E ele foi a pessoa que deu início, que deu o suporte, né? O time dele, não é ele que programou, mas o time dele é que criou o Dapper. E aí é uma coisa é um projeto que me chamou muito a atenção, eu comecei a usar em sala de aula com os alunos, deu muito certo, então eu gosto de replicar, tá? Então minha formação é em sistemas distribuídos e redes sensoriais sem fio pela PUC, sou instrutor na K-Solution, professor da Univille, né? E mês passado eu fui premiado como Dapper Mentors, que é esse programa de reconhecimento das pessoas que falam sobre o Dapper. Quiser me adicionar no LinkedIn, estou à disposição, tá? Para ajudar. Obrigado, seja bem-vindo. Então, vamos lá. A gente só acabou de começar, tá? Fica tranquilo. Então, qual que é a ideia? Toda aplicação distribuída, todo o sistema distribuído, ele vai ser composto, né, por vários componentes de negócio, são esses losangos aqui, esses hexágonos, na verdade, azuis, tá? Você vai ter serviços de nuvem, como por exemplo, o que eu acabei de demonstrar lá na palestra lá, né? API Gateway, você vai precisar às vezes de um broker de mensagem, de uma fila, de um tópico, você vai precisar falar com um storage, e aí a gente tem, pela característica dessa solução, a gente tem essa situação, que é o quê? Você tem uma quantidade gigantesca de tecnologias envolvidas, de linguagens de programação envolvidas, e isso torna desafiador você construir, né? Então, como é que eu vou orquestrar tudo isso? Como é que a gente vai monitorar os recursos sendo chamados? Como é que a gente vai fazer para manter a configuração desses microserviços, das instâncias dele? Como é que a gente... seja bem-vindo. Como é que a gente faz retentativa, aumenta a resiliência da nossa solução? Então, são problemas comuns que a gente encontra em qualquer sistema distribuído. E aí, o Dapper é esse projeto, né, da Cloud Native Foundation, que tem como objetivo tentar resolver esse problema, solucionar essa solução, dar uma alternativa, né, para simplificar o desenvolvimento. Então, ele é mantido pela Linux Foundation, ele está na Cloud Native, a Cloud Native está embaixo da Linux Foundation, ele é um projeto que já está graduado, significa, né, que a gente já estava falando aqui antes, quando eu comecei, que ele é um projeto que pode ser usado em produção, tem várias empresas que já estão utilizando ele, tá? E vocês vão ver que ele é muito simples de ser implementado e muito fácil. Então, tem algumas empresas que estão utilizando, tá? Depois a gente pode olhar no site os cases, tá? Obrigado por interromper, tá, gente? Fica bem à vontade. Oi, tudo bom? Então, como é que o Dapper funciona? Na verdade, o Dapper funciona como um sidecar, certo? Então, toda vez que você sobe os teus microserviços, ele vai subir um container Docker que tem o Dapper lá dentro. E aí, esse container Docker é que vai fazer a comunicação com todos os outros serviços que você tem na tua solução. Então, essa é a ideia dele. É um sidecar, né? Ele funciona conectado ao microserviço e ele vai intermediar essa comunicação. E aí,
O interessante é que ele te ajuda tanto na parte de segurança, você pode aplicar políticas para dizer que microserviço conversa com qual microserviço. Ele já tem implementado técnicas de retentativa, de exponential backoff, tudo isso que a gente faz, acaba implementando às vezes na mão, ou para quem é do .NET usa um poly da vida, né? Que a gente acaba usando no .NET o poly, tem Java, tem outras bibliotecas que fazem isso, ele já faz para você. E ele te dá observabilidade. Então, ele já faz a implementação da observabilidade para você de forma automática, tá? Então, a ideia dele, o que que é? Acelerar o desenvolvimento. Essa é a grande sacada dele, certo? Então, aqui tem alguns desejos dos desenvolvedores, né? Que as aplicações sejam resilientes, escaláveis, distribuídas, né? Que eu quero escrever código, eu não quero aprender sobre infraestrutura, apesar que eu gosto, mas às vezes o desenvolvedor não quer saber isso, né? Usar serverless, né, ou tecnologias mais modernas, segundo o que os cloud providers falam, né, utilizar qualquer linguagem de programação, ele integra com diversas linguagens de programação, né, ter um runtime para a gente poder testar, certo? Suportar várias linguagens, tá? E, claro, integrar com vários provedores de nuvem. Então, o objetivo do Dapper é APIs, integrar essas APIs, boas práticas de programação, ser totalmente extensível e plugável, tanto que o último componente do Dapper, adivinha, é para falar com Large Language Model, que eu vou apresentar no TDC daqui a 3 semanas, lá na trilha de API. Se vocês forem, eu vou estar lá também, tá? A minha palestra de encerramento, vai ser bem legal. Qualquer linguagem, agnóstico de plataforma e baseado em eventos, tá? Então, esse é o Dapper, tá? Então, você tem, hoje ele suporta Node, Python, .NET, Go, Java, C++, PHP e Rust, são os SDKs, tá? Você tem os building blocks, que a gente não vai ver todos hoje, a gente vai ver só alguns mais importantes, tá? Até eu peço que se você puder ligar a máquina, abrir se estiver usando a máquina aqui do Senac, usar uma tela incognito, loga no teu GitHub, tá? Loga no teu GitHub. Se você não tiver um GitHub, cria uma conta, tá? Não uso da empresa, loga no pessoal mesmo, tá? A gente vai praticar daqui a pouquinho. Então ele tem vários building blocks e o legal, esses building blocks têm implementações nos cloud providers, Azure, AWS, Google Cloud, ou se você quiser rodar direto no teu Kubernetes na tua empresa, né? Ou se você quiser rodar em serverless ou rodar em máquinas virtualizadas, também dá para usar o Dapper, tá? E aí a ideia dele, né, como ele é agnóstico, né, ele integra com outros serviços, né, todos esses serviços aqui de nuvem, algumas figurinhas aqui são do Azure, algumas são da AWS, outras são da Google Cloud, outras são, por exemplo, o Cassandra, o Kafka, serviços, né, de mensageria, de stream, que não tem um cloud provider de marca. Então ele integra com tudo isso. Integra também com outros projetos Cloud Native, como Argo, Istio, né? E com as nuvens que eu já comentei com vocês. Essa é a pergunta mais clássica, todo mundo pergunta isso, né? Ele vai interferir na performance? Assim, ó, vamos lá. É claro que sempre que você põe um cara no meio para intermediar a comunicação, você tem um salto de rede a mais, tá? Mas vamos entender da seguinte maneira. Deixa eu até voltar aqui numa figura para me ajudar. A ideia dele é para usar como microserviço, isso mesmo, tá? Não quer dizer que você não possa usar num monolito, mas não vai fazer tanto sentido, tá? Mas eu vou te explicar. Então, quando você sobe a tua aplicação, teu microserviço, vamos imaginar assim, ele sobe um container junto. No contexto do Kubernetes, significa que esses dois caras aqui, ó, não sei se você já trabalhou com Kubernetes, mas esses dois caras aqui, eles vão ficar dentro do mesmo pod. O pod é a menor unidade do Kubernetes. Quando você sobe um container Docker, ele está num pod. Aqui no nosso caso, vão ser 2 containers Docker, a tua aplicação e o Dapper. Então, a comunicação entre eles, que é HTTP ou gRPC, é localhost. Então, tecnicamente aqui é loopback, quer dizer, a latência é mínima. E ele que vai falar com a rede. Mas eu não posso te dizer que não vai degradar um pouquinho da performance. Com certeza, a comunicação direta, tá? Mas tu vai ver que a gente ganha tanto, cara, na produtividade,
que esse custo aqui, eu acho que ele em alguns casos pode ser até desconsiderado, tá? Porque ele ajuda muito no desenvolvimento, mas muito mesmo, tá? Eu estou gravando isso aqui, tá? Depois eu vou botar no YouTube, tá? Legal, então vamos lá. Então qual que é a ideia? Olha, eu preciso fazer um processo que a gente vai implementar daqui a pouco de Publisher Subscriber. Então eu consigo criar um PubSub, né? Um Publisher Subscriber local, testar na minha máquina, e se eu rodar na AWS ele integra com o SQS nativo, sem nenhuma mudança de código, no Azure com o Service Bus, no GCP com o PubSub, ou se eu quiser usar o Redis ou o RabbitMQ. Basicamente é um arquivo de configuração que você vai mudar. O Dapper vai se virar com isso. Então, para cada componente, aqui está a tabela do depara, né, que você pode conversar. E aí eu vou aproveitar a tua pergunta e fazer mais uma colocação que é a seguinte. Tem uma funcionalidade que você viu ali o banco, né? Você viu aqui Postgres, Mongo, várias vezes, tá? O Dapper, ele não é ainda, spoiler, ele não é ainda um ORM, ele não é um Hibernate, um Doctrine, ele não é um mapeamento objeto relacional, quer dizer, ele não fala com o banco como se para intermediar com um banco de dados relacional. O que ele tem e a gente vai ver isso hoje, eu vou demonstrar para vocês. Na parte de externalização de configurações e na parte de manter estado da aplicação, a gente consegue gravar em alguns bancos de dados. Mas você não vai ter me dá uma query e volta um monte de objetos. Isso ele não faz ainda. Ele é um chave-valor aqui, tá? Então, quando aparece o banco aqui, é chave-valor. Pense em chave-valor. Mas pode ser o Postgre, que é um banco relacional, tá? Sem problema nenhum. Tudo bem? Show. Então tá. Então vamos lá. Então como é que funciona o padrão? Sidecar, já falamos disso. A comunicação ali pode ser HTTP ou de gRPC, você escolhe, tá? E aí o que acontece? Eu posso manualmente fazer a invocação por uma chamada HTTP. Eu não preciso usar o SDK. Se eu quiser fazer na mão uma request, eu posso. Funciona. Ou aqui a gente vai fazer baseado em SDK, tá? Então, para cada endpoint que a gente tiver na nossa aplicação, a gente pode invocar o Dapper para o Dapper chamar a nossa API, que é o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai testar esse primeiro processo agora, tá? Então, vamos lá. Nós vamos construir parte desse diagrama hoje. A gente vai ver primeiro invocação entre microserviços, um microserviço chamando outro microserviço. Nós vamos ver também um microserviço, que aqui seria a comunicação síncrona. Nós vamos ver comunicação assíncrona, que é um microserviço publicando num PubSub e o outro consumindo essa mensagem. E o último que a gente vai ver, que é esse daqui, que é um microserviço guardando o seu estado em um storage, para ele ser stateless. Quando ele voltar, ele recupera do storage gateway o que aconteceu, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vem junto comigo aqui, ó. Primeira coisa, eu fiz um repositório. Aí, o código que a gente vai fazer, ele está todo pronto na branch main, tá? Então, assim, ó, aqui no main eu coloquei, tá o código pronto, certo? E tá todo o passo a passo de tudo que a gente vai fazer nesses próximos 40 minutos, talvez uma hora, tá? Tá tudo que a gente vai fazer aqui. Os códigos a gente vai copiar para ganhar tempo, tá? Só que aí o que eu fiz? Para você não precisar configurar na tua máquina, eu criei um dev container. Não sei se vocês já usaram o dev container. Foi a mesma coisa que eu usei na minha palestra lá. Eu estava num Visual Studio com tudo configurado. A gente vai fazer isso agora, tá? Aí você faz o seguinte para mim, ó. Você só troca aqui, ó, para branch playground. Isso, tá? Só troca aqui para branch playground, tudo bem? Aí você vem aqui em code space e manda criar um code space a partir do teu playground, tá? Não se preocupa, todo usuário do GitHub, não está usando conta de empresa aí, né? Está usando conta pessoal, né? Todo usuário tem algumas horas de graça de code space, então você pode brincar tranquilo aí, tá? Só clicar aqui, ó,
ele vai provisionar um container e já vai instalar tudo que a gente precisa para poder fazer o laboratório. Vai acontecer isso aqui, ó, vai abrir o VS Code, tá? Se você quiser, não é obrigatório. O que você faz? Você abre o teu Visual Studio. Deixa eu só... Ele demora. Demora um pouquinho, tá? Enquanto ele está fazendo, se você quiser usar o teu Visual Studio, você abre o Visual Studio na máquina, tá? Aí você instala essa extensão aqui, ó. GitHub Code Space. Essa extensão aqui, ó. Tá? Se você quiser usar a melhor experiência é instalar isso daqui. Você instala essa extensão no Visual Studio, tá? Aí vai abrir uma janelinha que eu já vou mostrar para vocês. Você loga e conecta o teu Visual Studio no GitHub Codespace lá no Azure. Então você programa local, mas está tudo rodando no Azure, tá? Aí funciona assim, ó. Quando você abre aqui, foi exatamente o que eu estava usando na minha palestra lá, ó. Ele abre aqui essa opção aqui, ó, de remote, aqui, ó. Abre essa opçãozinha aqui, ó, tá? E aí ele mostra aqui todos os seus code spaces. Aqui, ó. Ele aparece aqui, ó, tá vendo? O que eu acabei de criar ali no... Isso aqui foi o que eu acabei de criar. Aí você clica aqui nessa tomada, aqui, ó, tem um íconezinho de tomada, ele vai conectar lá no ambiente remoto, só que você programa local como se estivesse na máquina. Vocês mantêm a minha branch playground aqui aberta no navegador, tá? Para a gente poder ir copiando as coisas. Se ficar escrevendo linha a linha, a gente não vai terminar isso hoje, tá? Então, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? A gente vai começar. Então, qual que é a minha proposta? Eu vou usar Spring com Java, tá? Spring com Java. E aí a gente vai criar uma aplicaçãozinha, dois microserviços usando Spring Boot para a gente poder trabalhar. Então, o que esse ambiente que está buildando aí para vocês já tem? Ele já tem o Docker, então a gente precisa ter o Docker para usar o Dapper na nossa máquina. A gente precisa instalar a linha de comando do Dapper, tá? Então, esse é o link aqui com o processo para instalar. Nessa máquina que está provisionando para vocês, isso já está pronto, tá? E a gente pode opcionalmente instalar a extensão do Dapper para o VS Code. Não é obrigatório, ela só te ajuda na experiência, tá? E aí, o que acontece? Primeiro passo aqui, né? Aí o Git Ignore, só que o Maven aqui eu tive que instalar na mão, tá? A gente vai instalar o Maven na mão. Vocês conseguiram abrir ou no navegador ou no VS Code? Navegador? Tá, tudo bem. Então vamos. Então você vai fazer o seguinte aqui para mim, ó. Ele deve ter aberto aqui, ó, o terminal, né? Ele deve ter aberto aqui o terminal para você. E você vai digitar, eu tô nessa etapa aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Nós vamos escrever, eu vou botar lá no bloquinho também para te ajudar, tá? Ó, vou jogando aqui no bloquinho. A gente vai dar um sudo sul para virar super administrador, atualizar pacote e instalar o Maven. Basicamente é isso que a gente vai fazer, tá? Então você pode ir pegando cada comandinho desse aqui, para colar é só clicar com o botão direito, tá? Ele cola. A gente vira administrador, a gente atualiza as fontes de programas do Linux, é uma máquina Ubuntu, né? A gente atualiza para a última versão, se tiver algum pacote desatualizado a gente atualiza. Show! E aí o último aqui é instalar o Maven. A gente instala o Maven para a gente poder utilizar. E aí, depois que instalar, é só dar um exit aqui para sair do sudo. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para o próximo passo, que é o quê? Nós vamos criar os projetos. Só que aí, como eu vou criar dois projetos Java dentro do mesmo repositório, a gente tem que criar um POM multi-project. É um arquivo que manda o VS Code compilar os dois projetos ao mesmo tempo, tá? Então, você faz o seguinte aqui para mim, ó. Você clica aqui nesse lugar aqui no VS Code, para ele selecionar a raiz,
e cria um arquivo. Para criar arquivo é só usar esse ícone aqui, né? Cria um arquivo chamado pom.xml. E aí o conteúdo desse POM é esse que está lá no README, que eu vou botar também aqui no bloquinho para você. Tá? Isso aqui é só uma configuração para a gente poder compilar os nossos projetos. Tá? Só pegar ali o que está ali no bloquinho e jogar aqui ou no meu repositório. Aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar um projeto novo, Spring, tá? Dentro dessa pasta. Então, para fazer isso no Visual Studio, você faz o seguinte, você dá um F1, tá? Aí ele vai abrir aqui o promptzinho, né, do VS Code, né? Você vai digitar assim para mim, ó, Spring init. Para quem já trabalhou com Spring, sabe que a gente usa um site chamado Spring Initializer para criar o scaffolding do projeto, né? Tem uma extensão do VS Code para fazer isso, tá? Então você vai escolher essa opção aqui, ó, Spring Initializer Create Maven Project. A versão é a primeira que aparecer ali, que é estável, é 3.4.6, é a última estável do Spring, tá? Pode só clicar em cima, assim. A linguagem Java, eu não sei Kotlin nem Groove, gostaria de estudar, mas não deu tempo. O pacote vai ser br.com.devtech, esse aqui, ó, br.com.devtech. Tudo bem? Legal? Pode dar um Enter. Aí ele vai perguntar o nome da aplicação vai se chamar app-a, bem importante que tenha esse nome, tá? Porque o resto dos arquivos estão todos amarrados com esse nome aqui. Então, app-a, pode dar um Enter. Aí ele vai perguntar o empacotamento, jar, né? Não precisa de war. Versão do Java 21, eu já instalei esse container com Java 21, tá? E aí ele vai perguntar quais são as dependências, tá? Então, a gente vai usar, tá? Só o Spring Web, para ficar bem simples, tá? É só você digitar Spring Web, e ele vai aparecer aqui, ó, esse cara aqui, ó. Web, esse aqui é o que a gente precisa para criar uma aplicação web no Spring, tá? Clica nele, ele vai aparecer assim, ó, uma dependência selecionada, clica nele de novo, aí ele vai sugerir criar dentro da pasta /workspace /devtech, que é o nome pode aceitar essa sugestão aqui, e ele vai gerar o projeto. Aí ele vai pedir, quando criar o projeto, ele vai abrir essa tela aqui, ó, pedindo para abrir a pasta. Não abre, não precisa abrir, tá? Aquele POM vai resolver isso para a gente. Aí o que a gente precisa fazer? Para que esse multi-project, para a gente poder criar 2 microserviços funcione, a gente precisa vir no arquivo POM da raiz do projeto, aqui em módulos e registrar o app-a. Assim, ó, a gente registra a aplicação como um submódulo, tá? Tudo bem? Salva, tá? Não esquece de salvar aqui que o VS Code às vezes não salva. Aí a gente precisa mandar agora o Visual Studio recompilar o projeto. Para recompilar, você dá um F1 e digita assim, ó, Java Clean. Vai aparecer essa opção aqui, ó, Java Clean Server Workspace. Tá? Pode clicar nela, Java Clean. E aí ele vai dar uma mensagem aqui embaixo, não do Red Hat, essa daqui, ó. Posso apagar e recarregar? Pode, manda fazer, tá? A tela vai piscar e vai voltar e vai estar tudo certo. Já temos o nosso projeto. Então, enquanto ele recarrega, tudo bem? Tudo certo? Tá. Enquanto ele recarrega, o que a gente vai fazer agora? A gente atualizou o POM, legal. A gente vai agora configurar o Dapper. Então, o Dapper, uma vez instalado, ele na máquina do desenvolvedor, ele cria um ambiente de desenvolvimento. Ele sobe alguns containers Docker para ele poder simular como se ele estivesse rodando dentro de um Kubernetes ou numa nuvem qualquer, tá? Então ele cria um ambiente local. O comando para fazer isso é bem complicado. É Dapper init.
Só isso, tá? Então você pode voltar aqui, ó, enquanto ele está carregando, você pode clicar aqui, ó, no menu de hambúrguer, terminal, novo terminal. Ó, menu de hambúrguer, terminal, novo terminal. O primeiro que a gente vai fazer, ó, só aqui para vocês verem, ó, os números do Dapper. 3.900.000 contribuições, tá? 8.000 membros no Discord, 31.000 estrelas no Stars. E esse daqui são as empresas que estão usando hoje o Dapper. A empresa que mantém hoje o Dapper é a Diagrid. A Diagrid é a empresa que faz o sponsorship, tá? Junto com a Microsoft. Mas tem várias empresas, inclusive a Amazon está utilizando, tem um monte de empresa grande que está, IBM, Intel, ZEISS, NASA. Então é um projeto que de fato está sendo bastante utilizado. Então o primeiro que a gente vai implementar, o primeiro componente chama Service Invocation. O que é isso? Basicamente é a invocação síncrona, né, de endpoints da nossa API. Direto do Dapper para a nossa API ou entre APIs. A gente vai fazer os dois casos, tá? Então, basicamente, como se a gente tivesse 2 microserviços, né? Cada um com o seu endpoint, e aí esse microserviço ele não precisa saber o IP, o DNS, a porta, ele simplesmente diz assim, eu quero invocar esse outro cara aqui, quero invocar o order. E todo esse mecanismo de invocação criptografado, com observabilidade, com resiliência, é feito pelo Dapper. Você não precisa se preocupar com nada, tá? Vamos lá. Então eu vou dar aqui, ó, o Dapper init, tá? E aí o que ele está fazendo? Ele vai lá, baixa todos os containers que a gente precisa, que é basicamente o Redis, tá? O Sidecar do próprio Dapper e o Zookeeper. São esses 3 containers que devem estar rodando aí para vocês, tá? Se você der um Docker PS, é isso que você vai encontrar ali, tá? Enquanto o meu instala, vamos em frente, tá? Então o que a gente vai fazer? O próximo passo é eu vou mostrar para vocês, para simplificar, a implementação baseada em SDK. Não precisava. Eu podia me manter agnóstico do Dapper e fazer só chamada HTTP ou de RPC pura, mas o SDK ajuda. O SDK é um sonho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar lá no bloquinho para vocês. Tá aqui ele ali, ó, a partir da linha 30, tá? E aí você pode fazer o seguinte aí para mim, ó. Você pode abrir o teu projeto aqui do app. Dentro dele vai ter, dentro do projeto do app, vai ter um arquivo chamado pom.xml, tá? No arquivo pom de dentro do projeto, você procura essa estrutura aqui, ó, que é o dependencies. E aí ele começa com bloquinhos de dependência, cada uma dependência. Então você vai abrir aqui uma linha, mais ou menos na linha 33 ali, tá? E aí você cola aquilo que eu acabei de jogar ali no bloquinho e pode salvar, tá? Basicamente aqui a gente está colocando o SDK do Dapper e o SDK do Spring Boot. Então eu posso trabalhar Java puro ou eu posso utilizar os componentes do Spring Boot, como por exemplo, injeção de dependência por AutoWired, a parte de beans de componentes, né, do Spring Boot. Então a gente vai usar o modelo mais simplificado possível, mais abstrato, tá? Então vamos em frente. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o Service Invocation, tá? Eu coloquei aqui no README a documentação é linda, tá? Ela é muito bem escrita, tem diagrama, tem exemplo de código, ó, é tudo, tem vídeo, é tudo super bem explicado, tá? E eu coloquei também o link para a documentação do Java, do SDK do Java, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, lembra que o Dapper, quando ele executa, quando ele sobe a aplicação, ele sobe um sidecar. Então, quem roda a tua aplicação não é mais você, é o Dapper. O Dapper vai rodar a tua aplicação e grudar um sidecar nele, tá? Então, para isso acontecer, a gente precisa criar na raiz do nosso projeto um arquivo chamado dapper.yaml. Então, vamos lá, ó. Você vai fazer o seguinte aí para mim, ó.
Você vai clicar aqui, ó, né, para selecionar a raiz do projeto, dapper.yaml, tá? E aí eu vou colocar o exemplo do arquivo para você lá no bloquinho a partir da linha 48. Só um pouquinho que ele foi. Agora sim. Agora atualiza aí que agora vocês vão pegar certo, tá? Como é YAML, não pode ter erro de indentação. O que isso aqui está fazendo? Ele está falando o seguinte, olha só. Quando eu for rodar a minha aplicação, tem que rodar este microserviço. Então, quando a gente rodar o Dapper, ele vai subir o Spring, tá? Ele vai subir o Spring. Então, não é a gente que sobe a aplicação, o Dapper sobe para a gente e ele gerencia o ciclo dela, tá? E aí, agora a gente precisa também criar uma pasta chamada componentes, tá? Então, faz o seguinte aí para mim. Você clica aqui, ó, tá? Na raiz mesmo e cria essa pasta chamada components. Não precisa ter nada dentro dela por enquanto, só deixa ela ali. É aqui que nós vamos declarar esses componentes que a gente vai precisar. Por exemplo, um PubSub, um Mongo, né? Um storage, alguma coisa assim. Tá, mas e daí quando eu levar para o Kubernetes? Aí você não leva essa pasta e você cria um componente do Kubernetes, dá um kubectl apply de um componente do Dapper. Então o Dapper, assim como ele se instalou na tua máquina, ele se instala no cluster Kubernetes. E aí você gerencia ele por componentes nativos do Kubernetes, não mais por arquivo de texto. Aqui é só development, tá? É só para simplificar, tá? Tudo bem? Deu certo aí? Vamos em frente. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar, né, um controller, um primeiro controller, que vai ter um endpoint chamado API, e quando a gente der um get, ele vai responder alguma coisa para nós. Só isso, tá? Então faz o seguinte aí para mim, ó. Você vai vir aqui, ó, dentro do projeto PPA, e você vai criar aqui, ó. Você tem que tomar cuidado porque é coisa do Maven, tá? A gente precisa criar uma subpasta dentro desse APPA aqui, ó, tem que abrir src main, essa estrutura toda. Aqui você vai clicar com o botão direito e vai mandar criar uma pasta chamada controller. Controller, tá? Assim, ó. Beleza? E aí aqui dentro a gente vai criar agora um novo Java File, dá para usar esse menuzinho de contexto ali, né? New Java File, que a gente vai chamar de Home Controller. Home Controller. Tá? E eu vou passar para você o código dele pronto lá no bloquinho na linha 59. Tá? Você pode substituir todo o código que deve dar certo. Então, o que esse cara aqui está fazendo? Isso aqui não tem nada de Dapper aqui. Isso aqui é só uma API REST padrão Spring Boot que tem um endpoint chamado API e que tem usa o verbo get. Só isso, tá? E responde um status code 200 com um hello. Show de bola. Vamos ver isso funcionando? Agora, o que você vai fazer para mim, ó? Para a gente testar usando o Dapper, não usando só o Spring, mas já usando o Dapper, a gente tem que buildar a nossa aplicação e mandar o Dapper executar. Então, o primeiro comando que você vai fazer o seguinte, tá dando certo? Tudo bem? Tá? Você vai abrir de novo aqui o terminal, por favor. Tá? Abrir de novo aqui o terminal. Aí, você tem que estar na pasta raiz do projeto, que é essa daqui, ó, devtech, nananana, tá? E você vai digitar esse comando aqui, ó, mvn package, né, maven package -d skip tests. Pode dar um enter aí. O que esse cara está fazendo? Ele está gerando o .jar. Ele está pegando a aplicação Spring inteira, compilando ela e gerando a pasta target, que é a pasta onde o Spring joga o jar dele, né, o arquivo compilado. Vai levar um minutinho, mas é rápido. Só o primeiro build que é mais lento. Show.
Deu sucesso aí? Tudo bem? Tá. Agora vamos rodar a aplicação com o Dapper. Então você vai usar esse outro comando que eu vou botar ali no bloquinho, que é o dapper run -f, e a gente aponta para o nosso arquivo dapper.yaml. Roda na raiz também, tá? O que vai acontecer, ó? Ele vai subir a aplicação Spring, está vendo que está aparecendo ali, ó, o log da aplicação Spring carregando, né? Mas ele subiu também o sidecar. Aí o que eu preciso que você faça agora? Deixa isso aqui rodando, não para. Clica aqui, ó, nesse maisinho aqui, por favor, para a gente criar um outro terminal, um outro bash, tá? E aí agora nós vamos invocar ele primeiro pelo Dapper. Então esse comando aqui, ó, Dapper invoke -a app método API verbo get, é o Dapper chamando o nosso endpoint, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, só colar esse comando. Isso prova, né? Tá vendo ali, ó, hello from appa. Quer dizer que o Dapper conseguiu chamar o nosso endpoint, tá? Agora vamos chamar do jeito normal. Vocês devem utilizar bastante o Postman, né? Já ouviram falar do REST Client? Já ouviram falar? Então vamos usar o REST Client, que é bem mais simples aqui, né? Para o nosso ambiente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vem aqui, ó, aqui no projeto, clica aqui, ó, na raiz, tá? E manda criar um arquivo novo chamado test.rest. Assim, ó, test.rest. Tá? Aí, eu vou botar lá no bloquinho isso aqui é o que você precisa colar aqui, tá? Essa extensão do VS Code é um cara para você testar a API RESTs. Você simplesmente coloca o verbo, o endpoint, ele põe esse link aqui, ó, send request, quando você clica, ele chama a tua API. É muito legal para testar a API rápido, para você validar. É uma extensão maravilhosa, chama essa daqui, ó. Essa extensão aqui, ó, chama REST Client. Esse cara aqui, ó, essa extensão aqui, ó, não precisa instalar, ela já está instalada para vocês. E é de graça, é muito bom isso aqui, é muito prático para testar a API, tá? Um microserviço chamando outro microserviço, que é o que a gente queria fazer, né? Então, para isso, a gente vai ter que agora criar outro projeto. A gente tem que criar um segundo projeto na nossa aplicação. Então, você pode dar um F1 de novo para mim, digitar Spring Init, e usar a opção Create Maven Project. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Vamos lá. Então, ele vai perguntar a versão 3.4.6, tá? Java. O pacote vai ser br.com.devtech, esse aqui, br.com.devtech. Pode dar um Enter. O nome da aplicação tem que ser app-b, tá? Que os outros arquivos já estão todos prontos para suportar isso aqui. app-b. Pode dar um Enter, tá? jar, empacotamento, versão 21, e aqui de novo só o Spring Web, tá? Só escrever Spring Web, clica em cima dele, aí ele vai aparecer esse selecionado, né? Aí pode clicar aqui em cima desse selecionado, tá? A pasta que ele sugerir e manda criar. Não precisa abrir, tá? Não precisa abrir o projeto que ele criou. Agora vai ficar mais rápido, tá? Acabamos de criar as estruturas, é só pacote, já estamos quase acabando, tá? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então vamos aqui, ó, no nosso arquivo POM externo, né? Aqui no POM externo, beleza? Vamos mandar registrar a nossa aplicação B. Tá vendo aqui, ó? Abre o POM externo e registra a aplicação B aqui. Tá? Salva.
E para terminar, a gente precisa só colocar as dependências do Dapper no POM do projeto. Então eu acabei de botar lá no bloquinho, na linha 92, as dependências, tá? É só você vir aqui no appb, abrir o POM e colocar aqui nas dependências, aqui ó, por volta da linha 33 aqui, você cola aquele XML que eu acabei de passar para você. Tudo bem? Agora vai ficar mais fácil, eu prometo. Agora a parte difícil já foi. Temos duas aplicações, isso que importa. Aí agora, como a gente vai subir o microserviço A e B na mesma máquina, vai dar colisão de porta, porque o A está no 8080 e o B também está no 8080. Então a gente precisa trocar a porta do B, tá? Então lá no bloquinho eu vou botar duas linhas para vocês aqui, ó, a linha 110 e 111, tá? Você vai pegar essas duas linhas e vai colocar aqui, ó, dentro do projeto B, certo? Faz no B. Abre aqui, ó, src main resources, e aí tem um arquivo chamado application.property, ó. bsrc main resource application.property. Pode jogar ele aqui dentro, pode substituir o que tem aqui e jogar aquelas duas linhas, tá? É basicamente isso aqui, ó. Ele só troca para a porta 8081, só isso, tá? E aí pode salvar. Pronto. Podemos trabalhar agora. Aí agora, claro, a gente tem que registrar lá no arquivo Dapper que nós temos a aplicação B, tá? Então vamos lá. Vamos abrir o nosso arquivo lá na raiz, que é o dapper.yml, certo? Você pode pegar, ó, essa parte aqui, ó, da linha 5 à linha 8, copia, cola embaixo, cuida para não quebrar a indentação, ó, tem que ficar bem bonitinho. E aonde tiver A na segunda opção, você troca para B. Tá? E tem que trocar a porta para 8081. Então eu mexi, ó. Eu mexi aqui. Deixa eu trocar para uma cor mais forte. Aqui, aqui, aqui e aqui. Os 4 pontos que tem que mexer. Só salvar aí, tá? E aí agora que toda essa parte está pronta, né? A gente pode criar o mesmo endpoint no microserviço B, o mesmo controlador, tá? Eu vou jogar o código dele lá no bloquinho para você. Tá aqui, ó, código lá no bloquinho. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Você abre aqui, ó, o projeto B, ó, projeto B, src, main, appb. Aqui dentro você vai criar uma pasta chamada controller, e dentro dessa pasta controller você vai criar o home controller, que é uma classe Java. E aí pode substituir o código, tá? Pode substituir com o código que está lá no bloquinho. Então a gente basicamente o que a gente fez aqui foi a mesma coisa do A e o B. O A e o B tem o mesmo código agora, tá? Então é como se eu tivesse dois microserviços. Agora como que um microserviço chama outro microserviço? Como que isso se dá, tá? Agora que a gente tem uma coisa para chamar, né? Basicamente o que a gente vai fazer aqui, eu vou pular essa parte, nós vamos direto para a invocação síncrona, que é isso, que é quando um microserviço chama o outro, tá? Então você vai fazer o seguinte aí para mim. Primeiro, fecha o home controller do B e abre o home controller do A, porque a gente vai fazer o A chamar o B. Aqui, ó, tá? Então, o que a gente precisa mudar aqui nesse código? Eu vou botar as linhas prontas lá no bloquinho para você, lá pela linha 138. Então, nós temos que declarar uma variável, é só uma constante ali, só para o código não ficar tão feio. E aqui está
o método que vai invocar o outro microserviço, tá? Então é só pegar esse código exatamente como ele está e colar ele aqui, ó. Pode colar ele dentro da classe ali, em qualquer lugar dentro da classe do primeiro home controller que ele vai funcionar. Só para a gente entender, o Dapper, quando você trabalha com o SDK, ele tem um Dapper Client. Então essa classe aí abstrai toda a comunicação com o nosso sidecar. Que é o SDK, exatamente. A gente faz o build, podia ter usado o auto-wired do Spring, funcionaria, tá? E aí a gente usa aqui, ó, invoke method, o nome do teu outro serviço. Que nome que é esse daqui? O que é isso daqui? Isso daqui é o nome que você registrou aqui, ó, no arquivo do Dapper. É esse nome aqui, ó. É o nome que está no arquivo de configuração. É como você chama a tua aplicação. Então a aplicação A, ela não sabe ela não sabe o IP, ela não precisa saber. Aí eu passo o caminho da API que eu quero chamar, o objeto de mensagem, aqui é um texto, mas podia ser uma classe de modelo, uma entidade, o que eu quiser, né? E o método do protocolo que eu quero utilizar, tá? E aí aqui ele basicamente faz a invocação. Então vamos ver isso aqui funcionando. Primeira coisa, abre de novo aí o terminal, tá? O atalho para abrir o terminal no VS Code é Ctrl acento do lado do número 1. O acento apóstrofe. Isso, obrigado. Tá? Aí, aqui no canto, ó, deve ter ainda 2 bashes rodando. No de cima deve estar o teu Dapper. Ó, ele está aqui ainda, tá vendo o meu aqui, ó? Em um deles vai estar o Dapper rodando. Então eu preciso que você ache o que está rodando o Dapper, ou, se você quiser ter certeza, você usa a lixeira e mata todos e cria um novo. Tanto faz. Se você achou o que está rodando, para parar tem um jeito bonito. É Dapper Stop. Mas dá para dar um Ctrl C aqui que também funciona. Tá? Se der um Ctrl C, ele também quebra o Dapper e já foi. Aí você vai fazer o que agora? Uma vez que parou o Dapper, tá? Ele mostra aqui, né, que deu o shutdown no Dapper, ó. Você vai dar de novo um Maven Package para empacotar agora os nossos 2 microserviços, reempacotar eles. E nós temos um erro. O que eu errei? Deu erro aí também? Isso aí que faltou import. Faltou import. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Olha só. Faz o seguinte aí para mim. Dá um F1. Dá de novo um Java clean. No qual, qual? Oi? Sim, temos que fazer também. Mas ele está dando um erro antes. Ele não está compilando o projeto. Eu quero só arrumar a compilação rapidinho. Faz assim, ó. Dá um F1, digita Java clean, só para ele recompilar tudo de novo, tá? Só para ele limpar e recompilar tudo. Ele vai começar a mostrar os erros agora. Eu queria evitar de fazer isso, mas não vai ter jeito. Nós vamos ter que fazer. Eu esqueci de algum import ali do projeto. Pronto, ó. Quando aparecer isso aqui, ó, que é os erros de import, tá, gente? É só parar o cursor dentro da minhoca vermelha ali, ó, e dar um Ctrl ponto, tá? O Ctrl ponto é o atalho do VS Code para arrumar import. Quando a gente dá o Java Clean, ele vai fazer isso sozinho. Só tem que esperar ele terminar de compilar. Ele vai aparecer aqui embaixo, tipo assim, ó, inicializando Java, alguma coisa assim aqui embaixo, tá? Quer dizer que ele ainda está compilando. Ele ainda está terminando de compilar. Vai aparecer assim, ó, quando você der o Ctrl ponto, ó, import, post mapping, blá, tá? Não? Peraí. Peraí que eu passo os imports para vocês. Às vezes tem que clicar aqui, ó, nesse Java Ready. Tu dá uma cutucada no VS Code para ele carregar.
É. Control ponto. Control ponto. Isso. O que eu importei foi o Post Mapping, o Response Entity, provavelmente não, o Dapper Client e o Dapper Builder. São os que tem ele vai aparecer uma minhoquinha vermelha embaixo. Ah, e tem um HTTP extension aqui, ó. Tem que importar também. Tá? Para te ajudar, eu vou botar os imports lá no bloquinho. Aí já resolve todos os problemas, ó. Nos dois controllers? Aham. Já pode jogar isso aí nos dois controllers, tá? Pode jogar que vai precisar nos dois. Então, assim, ó, essa daqui é a chamada, tá? Essa aqui é a invocação síncrona, certo? Então, eu uso esse invoke method, passo o nome do componente do Dapper, o método, a mensagem e o verbo do protocolo HTTP, tá? Então, poderia ser uma simples chamada HTTP usando um HTTP client, sem problema algum, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, do outro lado, a gente tem que ter um cara para receber essa chamada. Então, eu vou abrir o home controller do B. Inclusive, pode manter os dois abertos agora, tá? A gente vai trabalhar basicamente só com os dois. Tá? E o código para receber a chamada é esse aqui, ó. Eu já vou fazer os imports, já te passo o código pronto, tá? Ó, eu só arrumei import. Tá aqui no bloquinho na linha 174. Você pode pegar um inteiro aqui, copiar e jogar em cima do B. Então você vai ver que esse método aqui, ó, que é chamado, ele não tem nada demais. Ele é um método exatamente igual ao anterior, só que ele é um post, não é um get. Tá? Então ele funciona exatamente igual ao anterior. Não tem nada de Dapper aqui, é só um método endpoint normal. Então vamos ver funcionando, vamos ver se funciona. Faz o seguinte, dá um menu de hambúrguer, terminal, novo terminal, tá? Menu de hambúrguer, terminal, novo terminal. Aí, se tiver algum terminal em execução, você dá um lixeirinho, apaga tudo, limpa tudo, deixa só um terminal em execução, tá? A gente precisa executar dois comandos. O primeiro, a gente já sabe, é esse aqui, ó. Se usar setinha para cima, o Linux tem o histórico, né? Ele lembra dos comandos, tá? Deixa eu dar uma setinha para cima aí que você acha esse cara aí. MVN package-d skip tests, para ele compilar. Ó, compilou. Agora sim, né? O código está inteiro, tudo certo. E agora a gente manda rodar a nossa aplicação, que é o Dapper Run. Esse cara aqui, ó. Dapper Run -f dapper.yaml. Então você vai ver que agora vai subir duas aplicações, a A e a B, né? Vai subir as duas ao mesmo tempo. E agora como é que a gente testa isso daqui, Walter? Da seguinte maneira. Abre para mim o arquivo test.rest, por favor. E aí no arquivo test.rest, você vai colar no final dele isso aqui, ó. Eu vou botar lá no bloquinho, na linha 250. O que é isso? É uma chamada post para o método A. E aí, se você olhar aqui no log, ó, ele executou, né? Veio 200, ó, ele voltou. E aqui você vai ver que o A chamou o B, né? E o B mostrou a mensagem que foi mandada de A para B. Então, isso é a chamada síncrona. Deu certo aí, gente? Como é que tá aí? Certo? Show. Então, assim, dá muito trabalho porque são dois projetos, a configuração, mas você viu que o código em si fica muito simples. Uma vez que o Dapper está todo instalado, todo configurado, fica muito simples.
Vamos fazer agora a chamada assíncrona, que é justamente ele fazer a publicação de uma mensagem num publisher, o cara guarda e entrega, o outro vai lá buscar, né? Um pub subscriber, tá? Então faz o seguinte, pode clicar aqui dentro e dar um Ctrl+C para quebrar o Dapper, tá? Para parar de executar ele. E aí o que a gente vai fazer, ó? Nesse caso, a gente vai precisar declarar o nosso primeiro componente, porque o invoker não precisa de componente. Esse aqui nós vamos criar um pub/sub, tá? Então faz o seguinte aí para mim, ó. Na pasta componente, que é a pasta que a gente tinha criado, que não tinha nada, essa componentes aqui, ó, que está na raiz do projeto, você vai criar aqui dentro para mim um arquivo chamado pub/sub.yaml, assim, ó, pub/sub.yaml. Tá? E aí eu vou te passar no bloquinho o YAML que você tem que colar ali, tá? Tá lá na linha 255. O que esse YAML está fazendo, tá? Ele está usando o Redis, que já é criado, já é inicializado quando você deu aquele Dapper init, o Redis já é disponibilizado no teu ambiente. Então, muito do Dapper roda em cima do Redis, principalmente no ambiente de desenvolvimento, tá? Então, ele vai usar uma funcionalidade do Dapper chamada Streams, que permite criar um pub/sub, tá? E aí, eu estou dizendo que a aplicação A e a aplicação B têm acesso a esse recurso, tá? De novo, isso daqui, no ambiente produtivo, virava um objeto do Kubernetes, um kubectl apply, tá? Aqui é um arquivo, tá? Mas no Kubernetes a gente dá um kubectl apply e cria um objeto do Kubernetes mesmo, tá? Show. Então vamos lá, vamos agora ver isso aqui funcionando. Seguinte, abre para mim o controller do A, certo? O controller do A. Aí eu já vou montar aqui o código todo para vocês com os imports. Eu vou mandar o código pronto para não dar problema, tá? Esse aqui não tem import. Esse aqui dava para ter passado. É só colar. Eu vou colocar lá no bloquinho, ó. Tá na linha 275, tá? Esse aqui não tem import. Esse aqui pode copiar e colar direto, tá? Então, basicamente, agora a gente está usando esse cara aqui, ó. O Publisher Subscriber. Quando vocês estão copiando aí, tá? Então, o Publisher manda a mensagem para um tópico do seu broker de preferência, no nosso caso aqui é o Redis, e aí vários assinantes recebem a mesma mensagem. Então, isso aqui é um tópico, na verdade, né? Do Azure lá, o Service Bus, ou no caso da AWS seria um SNS, tá? Então é um tópico, não é uma fila, tá? Então pode copiar esse código, jogar ali, certo? Basicamente toda a mágica está acontecendo aqui, ó. Dapper, Publish Event, Publish Name, tópico e a mensagem. Acabou. É só isso que precisa, tá? E aí, do outro lado, para a gente poder receber a mensagem, aí você vai lá no outro controlador, que é o controlador do B, e cria este código aqui. Deixa eu ver se aqui tem algum import que está faltando. Também não. Eu vou jogar lá no bloquinho, lá na linha 294. Então aqui o que acontece? Desculpa, eu joguei errado. Eu joguei o mesmo código do A. É esse aqui, ó. Foi mal. Aqui vai ter import. Pera aí, volta, gente. Apaga. Aqui vai ter import, tá? Deixa eu resolver os imports aqui para te passar certinho. Eu estava achando estranho. Tá faltando um negócio. Pronto. Eu vou te passar o controlador B inteiro, tá? Ó, linha 316 é o controlador B inteiro. Pode substituir ele todinho aí. Então, como é que agora... Então, um cara publicou a mensagem. Como é que eu vou me inscrever para receber essa mensagem? Então, como a gente está usando o SDK,
e o SDK do Spring Boot, existe uma anotação chamada @topic. Tu cria um endpoint normal da tua aplicação, normal, e põe uma anotação, @topic, onde você diz qual é o tópico e qual que é o componente do Dapper. Pronto. Ele vai te chamar, o sidecar te chama para executar esse cara quando tiver uma mensagem. Tá? Walter, e se eu não tivesse usando o Java? Se eu não tivesse o SDK, né? Se eu não tivesse isso aqui, como é que eu faria isso sem usar o SDK? Existe um componente que você colocaria aqui nessa pasta, ou no caso do Kubernetes, você daria um kubectl apply, que cria um subscriber. Aí você aponta, olha, quando tiver uma mensagem nesse tópico, me chama nesse endereço. Agnóstico de tecnologia. Pode ser feito em qualquer linguagem. Entendeu? Então aqui eu estou usando o SDK para ajudar, mas não era obrigado a usar. Deu certo aí, gente? Tudo bem? Vamos ver funcionando? Ó, então você vai voltar aqui na console. De novo, eu preciso que você execute um Maven Package Skip Tests. Tá? E aí eu preciso que você rode o Dapper. Suba os projetos pelo Dapper, que é o Dapper run -f dapper.yaml. Tá? Enquanto ele vai subindo, eu vou te passar o link que você precisa colocar lá no teu arquivo de teste de REST, ó, lá na linha 364. Essa aqui é a chamada do nosso endpoint no ar, tá? Então, olha só. Oi? A gente já tem esse cara. Não, ele tem um A a mais. Ele é um pouquinho diferente. Eu devia ter feito um nome mais diferente. Ele tem um Azinho a mais aqui, ó, de async, tá? Então, ó, quando você colar esse cara aqui no arquivo do REST Client e mandar executar, você vai ver que vai acontecer a mesma coisa que o outro, só que agora houve uma troca de mensagens entre o microserviço A e o microserviço B, tá? Se você quiser me acompanhar agora, não é obrigatório. Eu instalei nessa máquina, nesse Dev Container, um cliente de Redis, tá? Então, se você for aqui, ó, nos 3 pontinhos aqui, ó, das extensões, tem aqui, ó, Databases. É uma extensão do VS Code que conecta um monte de banco, inclusive o Redis, tá? Aí vai abrir essa tela aqui, ó. Você clica em Create Connection, tá? Aí ele vai mostrar um monte de opções aqui, ó. Show. Só escolher Redis, tá? O Redis está bem aqui no... Olha. Peraí, volta. Aqui, ó. O Redis está bem aqui no meio. Redis, tá? E manda conectar. Tem um botão aqui embaixo que é o Connect, tá? Por padrão, o Redis que o Dapper roda é sem usuário e sem senha. Ele abre um Redis puro, né? Sem nada de configuração de segurança, justamente para não complicar. E aqui você vai ver que está o nosso tópico, e aqui dentro, se você clicar no tópico, ele vai mostrar para você a mensagem, né? Então, o stream do Redis, por padrão, ele persiste as mensagens, ele salva elas, tá? Então, daqui a pouco, força Java, vamos, meu amigo. Você vai ver que dá para ver a mensagem dentro do tópico do Redis, tá? Só para provar que, de fato, a comunicação aqui, ela se deu através de um broker. E aí, lá no... Agora apareceu, ó, tá aqui, ó. O ID da mensagem tá aqui, ó. Olá da aplicação lá. Então, se fosse na nuvem, isso aqui poderia ser o Service Bus, o RabbitMQ, o SQS, o SNS, o serviço que você quiser. Legal, né? Isso é muito poderoso. Isso aqui é muito legal. O nível de abstração que eles criaram é muito louco. É, muito legal. Aguentam só mais um último exemplo? Pode ser? Só mais um? Tá? Vamos lá. Então, o último aqui, só para a gente terminar. Isso aqui é o 101 do Dapper, é o começo de tudo, tá? É o state, agora vamos ver o último, que é o armazenamento de estados. O que é o armazenamento de estados? É justamente você criar um microserviço que seja stateless, então ele não lembra
Ele não persiste nele, na máquina onde ele está rodando, o estado dele, mas ele usa um serviço externo para buscar o estado, porque ele tem que saber o que está acontecendo, né? Então, entre uma chamada e outra, ele consulta esse serviço externo. Então, aqui tem um monte de serviço que é habilitado, pode ser o Redis, pode ser o Cassandra, Firebase, o Cosmos DB, o DynamoDB, tem um monte de serviço que dá para usar conectado a esse cara aqui, tá? Então, vamos lá, vamos ver ele funcionando para a gente terminar. Então, de novo, nós temos que criar um componente agora, porque a gente vai usar um serviço externo para guardar o estado. Então, você vai vir aqui para mim, ó, na pasta de componente e criar um arquivo chamado statestore.yaml. Dentro da pasta componente, Walter. Assim, ó, statestore.yaml. Show? Aí eu vou passar para você agora o YAML lá no bloquinho. Tá aqui o YAML, tá? Então, basicamente a gente está usando de novo o Redis, podia usar aqui um RabbitMQ, tá? Só ia funcionar do mesmo jeito, tem mais funcionalidade, só ia ficar mais lento e demorado para a gente fazer, tá? Mas o que ia demorar, na verdade, era a criação do RabbitMQ, não a configuração do Dapper, tá? É basicamente só conectar em outro serviço. É agnóstico, tá? Pode salvar. Aí a gente vai ter que mexer nos nossos controladores, tá? Eu vou começar pelo controlador do A, da aplicação A. Deixa eu colar aqui para ver se tem algum import que esteja faltando. A princípio não está faltando nenhum import. Eu vou jogar na linha 391. Então são dois métodos, tá? Desculpa, 391, isso, 391. Então esse primeiro método, o que ele faz, né? Ele grava o estado. Então, repara aqui, ó, você pede o cliente, chama o save state, passa o nome do teu store state, passa uma chave, que pode ser qualquer coisa, né? Ah, eu quero guardar o código do usuário. Então, eu podia fazer código e o valor seu código do usuário. O que você quiser guardar. E o valor aqui é uma mensagem, tá? E aí, o outro método, ele recupera, ele pega do nosso storage, do storage state, a chave, e aí imprime aqui para nós o que voltou do storage state, tá? E aí, só para você entender muito bem como funciona, nós vamos fazer a mesma coisa no B. Ó, eu vou jogar o código, não vai ter import, o do B está na linha 431. Na linha 431 está o código do B. Tá? Aí você pode substituir lá no B, substituir não, adicionar no B também. Legal? Aí agora para a gente ver funcionando, nós precisamos, tudo bem? Todos bem aí? Tá? Nós precisamos voltar aqui no terminal, quebrar o nosso Dapper, parar ele, né? Dar um Maven Package de novo para compilar a aplicação. Legal. E agora um Dapper Run para rodar a aplicação, tá? Enquanto isso, eu vou te passar 4 endpoints para você colocar lá no teu arquivo REST. Então, na linha 468, 4 endpoints novos, os 4 últimos. Então, aqui o que acontece, ó? Então, os dois primeiros, ele escreve e lê no microserviço A. Então, você vai observar que eu vou escrever não acredito. Vai voltar aqui provavelmente um 200, né? E aí eu vou tentar ler e ele vai printar ali não acredito.
Então ele conseguiu gravar. Agora eu vou gravar no B, certo? Vou gravar no B. Não acredito 1. Então gravou no B e aí eu vou ler do B. Você vê que o B também gravou o dele. Agora tenta ler o do A, só ler o do A. Tô vendo que o A não perdeu o estado? O estado é por microserviço. Não é apesar da chave, o valor da chave ser igual, ele é totalmente isolado. Cada microserviço tem o seu estado, tá? Isso fica muito claro quando a gente abre aqui, ó, no Redis, ó. Aqui no Redis, ele cria duas chaves, ó. Tá vendo? A da aplicação A e a da aplicação B. E aqui dentro, cada uma tem o seu valor. O não acredito e o não acredito 1. Então, assim, você dá para fazer... Ali eu peguei uma chave, mas dá para dizer assim, me dá uma coleção de chaves que começa com tal valor. Então, você tem alguns mecanismos de busca nesse chave-valor, mas eles são bem simples, porque a ideia é ser um mecanismo chave-valor. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele guarda e ele versiona ainda. Ele guarda a versão ainda. Ele sabe quando mudou. Como é que foi, gente? Legal? Curtiram? Tá? Isso é o Dapper, muito rapidamente, tá? Esses slides aqui, depois eu passo para vocês lá no GitHub, eu vou botar eles lá, tá? É basicamente tudo que a gente fez, só que aqui os códigos estão em Python, tá? Ó, do Publish Subscriber e o State Manager que a gente fez agora, tá? É basicamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer, tá? Ele te entrega observabilidade, dá para plugar ele com OpenTracing, Jaeger, Prometheus, tudo que você imaginar dá para conectar nele. Ele tem mecanismos de retry automático, tá? Não deu tempo agora, mas se a gente pegasse no exemplo do assíncrono, do publish subscribe, em vez de dar um return status ok, a gente voltasse um 500, não um 200, um 500, ele ficava retentando. Ele faz isso sozinho. Tudo é configurável, tá? Ele também garante a entrega quando vem de fora a requisição, ele também faz isso, né? O PubSub faz resiliência tanto no outbound quanto no inbound, então se o serviço da nuvem cair, ele também faz retentativa para você. Tudo pronto, tudo pré-configurado. Ele tem retry, timeout e circuit breaker. Tudo implementado, é só configurar. Ó, é só um arquivo de configuração, um objeto do Kubernetes e está tudo resolvido, tá? Dá para a gente hospedar na própria máquina, com o Dapper Init, dá para usar dentro de uma máquina virtual ou em cima do Kubernetes. Então, quando você tem um cluster Kubernetes, o Dapper se instala dentro dele, tá? E dá para rodar serverless também, nos casos, por exemplo, do Azure usando Container Instance e no caso da AWS usando Fargate. Dá para rodar o sidecar do Dapper como um container serverless também, tá? Aqui é só o que a gente acabou de fazer, né? Exatamente o ambiente de desenvolvimento local, sem mais nada. Aqui é um ambiente lindo, cheio de coisas bonitas, que eu não vou entrar em detalhes agora, tá? E se você quiser, você pode ganhar agora um badge para botar no seu LinkedIn que você fez um curso oficial do Dapper. Isso aqui é o QR Code que leva, tá? Se vocês quiserem, você ganha um badgezinho para colocar que você agora é um Dapper Community Support. Você sabe o que é o Dapper e você pode participar, tá? Bem legal. Tem Discord, a galera... Eu tô lá no Discord, tem um monte de gente lá ajudando o desenvolvimento e a evolução dessa ferramenta, tá? A gente só viu 3 componentes, tem mais 10. Então, assim, é um mundo sem fim isso aqui, é muito legal, tá? Pessoal, muito obrigado pela paciência, desculpem pelos problemas aí, espero que tenha dado para ter uma ideia, tá? Para não incorrer em custo, tá, para vocês, com relação ao CodeSpace, tudo que está implementado, vocês vão apagar agora, tá? Mas não se preocupa, tá no meu GitHub, eu não vou tirar de lá, vai ficar no meu GitHub. O que você precisa fazer? Você fecha o teu Visual Studio Code aqui na máquina ou no navegador, e aí você vem aqui no teu GitHub, clica aqui, ó, menu de hambúrguer, tá?
Codespace. Codespace. Aí, clicou aqui, ele vai mostrar todos os teus Codespace que você tem. Você vê que eu sou um fã desse negócio aqui, né? Eu quase não uso. É só você clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos e dar um delete. Apagou, tudo vai embora, tá? Eu gravei essa sessão, eu vou editar, eu vou jogar no YouTube, tá bom? Daí o link eu ponho no meu repositório.